A tensão chegou ao limite na capital. Um ultimato implacável foi lançado ao presidente, enquanto o parlamento já articula sua saída. Como terminará esse confronto de alto risco? A velha máxima nunca fez tanto sentido: ninguém é profeta em sua própria terra. Mas por que um estrangeiro, vindo da Ucrânia, foi escolhido para liderar o governo de outro país? Onde estão os nomes locais capazes de assumir o desafio? A decisão está tomada. Bruxelas revelou qual nação será a próxima a integrar a União Europeia. Quem ultrapassou Ucrânia e Moldávia na fila da adesão? Enquanto isso, um decreto de Zelensky sacode a política. Após investigações da SBU, dezenas de figuras públicas perdem seus cargos. O que está por trás dessa onda de demissões? E em Moscou, o pânico se instala. Mísseis americanos atingem território russo antes mesmo de chegarem à Ucrânia. Como isso é possível? Todas essas questões e muito mais você confere agora, nas notícias mais urgentes e exclusivas desta quarta-feira, 15 de outubro. Aqui, você fica por dentro dos fatos que abalam Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo, com agilidade e clareza que ninguém mais oferece. Tudo o que você precisa saber hoje, em primeira mão. Um ataque covarde choca a comunidade internacional. Tropas russas abrem fogo contra um comboio humanitário da ONU que levava ajuda essencial para moradores da margem direita de Kherson. O incidente ocorreu na comunidade de Bilozerska, onde 4 caminhões carregados de suprimentos foram alvejados. Segundo autoridades locais, um veículo foi completamente destruído pelo fogo, enquanto o outro ficou gravemente danificado. Por sorte, não houve vítimas fatais, mas a missão foi interrompida. Primeiro, a artilharia atingiu a coluna e depois, enquanto a equipe tentava descarregar o material, drones FPV russos retomaram o ataque. Tanto a ONU quanto o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia condenaram veementemente a agressão, destacando que os caminhões transportavam alimentos e medicamentos para civis que há meses sofrem com bombardeios constantes e falta de abastecimento regular. Imagens do ataque circulam nas redes sociais, mostrando chamas consumindo os veículos e o som de novas explosões ao fundo. Por questões de segurança, não podemos exibir as imagens aqui, mas você encontra todo o material em nosso canal no Telegram. O prefeito de Odessa cai em descrédito. Um decreto presidencial o despoja da cidadania ucraniana, colocando-o na mesma lista que colaboracionistas notórios, como Oleg Tsaryov e o bailarino Sergei Polunin. Mas como um gestor público de uma cidade ucraniana teria um passaporte russo? E por que ele nega veementemente? Em seu canal no Telegram, Zelensky anunciou que o chefe da SBU, Vasily Malil, relatou avanços no combate a redes de agentes russos e colaboracionistas, confirmando que diversos indivíduos possuíam dupla cidadania. A SBU divulgou até documentos que comprovariam o vínculo de Trukhanov com a Rússia. Um dia antes do decreto, uma petição online exigindo a cassação de sua cidadania ultrapassou 25.000 assinaturas em menos de 24 horas. O autor do abaixo-assinado acusou o prefeito de disseminar narrativas pró-Rússia e representar uma ameaça à segurança nacional. Trukhanov, por sua vez, classificou a situação como mais uma provocação. Afirmou que os passaportes divulgados são falsificados e que jamais solicitou a cidadania russa, prometeu recorrer à justiça e lembrou que, em 2022, a própria SBU investigou suas alegações e não encontrou nenhuma prova. Em 2018, eu mesmo solicitei uma verificação, e em 2022, nada foi encontrado, declarou. Vale lembrar que Oleg Tsaryov, ex-deputado e defensor da chamada Novo Rússia, foi condenado à revelia a 12 anos de prisão na Ucrânia. Já Polunin, que obteve passaporte russo em 2018, realizou apresentações na Crimeia e apoiou publicamente a invasão, enfrenta sanções ucranianas. A economia russa sofre um golpe devastador. Ataques com drones ucranianos paralisaram refinarias de petróleo, e os efeitos serão sentidos até meados de 2026, segundo analistas. A Ucrânia acertou em cheio um ponto vital da máquina financeira de Moscou, e as consequências serão duradouras. Dados da Agência Internacional de Energia revelam que a capacidade de refino de petróleo na Rússia despencou em 500.000 barris por dia e especialistas preveem que a recuperação total só ocorrerá daqui a quase 2 anos. Em setembro, as exportações de derivados atingiram o menor nível em uma década, excluindo o período pandêmico, enquanto a receita com petróleo despencou para 13,5 bilhões de dólares, o menor patamar em 3 meses.
O Kremlin tenta compensar as perdas aumentando as vendas de petróleo bruto, mas os especialistas alertam: os danos aos sistemas de refino são estruturais, reduzindo a produção de combustíveis e forçando o desvio de recursos para reparos e proteção de infraestrutura. E a situação pode piorar se a Ucrânia, de fato, receber os mísseis de longo alcance prometidos pelos Estados Unidos. O impacto dos Tomahawks vai além do campo de batalha. Eles já estão em ação, mesmo antes de chegarem ao fronte. O simples anúncio de que esses mísseis podem ser enviados à Ucrânia já provocou uma onda de instabilidade em Moscou. É um caso raro em que a arma, ainda nos depósitos, já cumpre sua missão: gerar medo e desestabilizar o inimigo. O debate em torno dos Tomahawks domina não só a mídia russa, mas também a cena internacional. Não é preciso lançá-los para que produzam efeito. A ameaça, sozinha, já é suficiente. Uma escolha ousada na Moldávia. O líder do partido governista, Maia Sandu, confirmou que o novo primeiro-ministro será Alexandru Munteanu, um empresário moldavo que passou as últimas 2 décadas morando na Ucrânia. Em tempos de crise, o país precisa de líderes com experiência sólida em economia, capazes de acelerar a integração ao bloco europeu e impulsionar o crescimento. Agradecemos ao Sr. Munteanu, um profissional de trajetória impressionante, por aceitar esse desafio em um momento tão crucial para a nação, declarou Igor Grosu, presidente do partido. A indicação oficial ocorrerá após a posse dos novos deputados e a primeira sessão parlamentar. O atual premier, Dorin Hessian, anunciou que não permanecerá no cargo e deve renunciar também ao mandato legislativo. E a União Europeia define suas prioridades. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a Montenegro lidera o processo de adesão entre os países dos Balcãs Ocidentais. Sinto o coração da Europa bater forte aqui. Vocês estão na vanguarda da expansão do bloco e no caminho certo para fechar pelo menos 5 capítulos das negociações ainda este ano. Com determinação, podem concluir todos em 2025 e se tornar o 28º membro, afirmou. Von der Leyen está na região para promover um plano de crescimento econômico de 6 bilhões de euros e uma iniciativa que cria um mercado regional unificado para Albânia, Bósnia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte e Sérvia. O pacote de 6 bilhões de euros não é apenas um gesto simbólico, é um catalisador para atrair 30 bilhões de euros em investimentos privados na região ao longo da próxima década. Um sinal claro de que a expansão da UE não é apenas uma promessa distante, mas uma prioridade estratégica com prazos e recursos concretos. No entanto, o caminho para a adesão dos Balcãs Ocidentais segue repleto de obstáculos. Em Bruxelas, o discurso é unânime: falta de reformas e cautela excessiva dos próprios Estados-membros travam o processo há anos. A desconfiança, sozinha, não basta e agora ela se multiplica. Enquanto a Europa debate seu futuro, a França se prepara para um terremoto político. O governo do recém-impossado primeiro-ministro Sébastien Lecornu pode durar menos que um fim de semana. Na próxima terça-feira, 16 de outubro, a Assembleia Nacional Francesa votará 2 moções de desconfiança, uma impulsada pela extrema-direita de Marine Le Pen, Reagrupamento Nacional, e outra pela esquerda radical de Jean-Luc Mélenchon, França Insubmissa. A líder parlamentar Mathilde Panot já lançou o aviso, com um tom quase profético: não desfaçam as caixas de mudança tão rápido. Ele está chegando, e atrás dele, a saída de Macron. Le Pen, por sua vez, foi além. Exigiu a dissolução do parlamento e garantiu que eleições antecipadas levariam sua formação ao poder. Se os socialistas se juntarem à oposição, o gabinete Lecornu pode cair em menos de 48 horas, um golpe político sem precedentes na Quinta República. Enquanto a Europa tremula, Madagascar arde. As ruas da capital, Antananarivo, viraram palco de uma rebelião popular contra o presidente Andry Rajoelina. Tanques e policiais militares cercam a prefeitura, e a presença das Forças Armadas nas manifestações acende o alerta: a divisão nas Forças Armadas é real. Um oficial elite do Comando Especial CAPSA já declarou apoio aos protestos, que começaram como revolta contra cortes de água e energia, mas se transformaram em um movimento juvenil por mudança radical. Os gritos nas ruas são claros: Rajoelina, Elina, saiam já. Mudamos o sistema. Não há o fechamento do parlamento. O presidente, por sua vez, recorreu a um discurso de sobrevivência política. Em pronunciamento televisionado, afirmou ter deixado a capital por razões de segurança, citando uma suposta tentativa de golpe e ameaças à sua vida. Os manifestantes responderam com uma só voz: propaganda. E juraram não deixar a praça até sua renúncia.
E enquanto o mundo assiste a crises que redefinem nações, a Alemanha perdeu seu antesouro fétido. Ladrões invadiram o Jardim Botânico Romberg, em Dortmund, e roubaram o bulbo de uma titãrum, a flor mais fedida do planeta, conhecida como a flor cadáver. Com um botão de até 30 quilos, ela exala um cheiro de carne podre para atrair insetos polinizadores. Batizada de Andavidian pelos botânicos, a planta estava prestes a florescer, um evento raro que ocorre a cada poucos anos. Agora, no lugar do aroma nauseante, só resta o cheiro de crime. Obrigado por acompanhar até aqui. Seu engajamento é o que nos move. Comente, compartilhe, marque quem precisa ver isso. Quem mais reconheceu seu país ou seu ditador nessa lista? A conversa não termina aqui. Até a próxima, com notícias que importam. Música.